Olá pessoal, dando continuidade então às equações aí do segundo grau. Hoje nós vamos ver as completas, onde utilizamos a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal. E se possível, curta e compartilhe. Então vamos lá aqui as equações completas do segundo grau. Então as completas elas vão possuir sempre os coeficientes A, B e C. Só para recordar, então sempre antes de resolver uma equação do segundo grau completa, é necessário que você identifique quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. O A é quem está com x ao quadrado. Nesse caso aqui não tem valor, mas aqui temos o número 1. Nós temos o número 1, ele não está aparecendo explicitamente, mas ali o A vale 1. O B, ele vale aqui menos 8. O B é quem está com x. Então o valor do B, menos 8. E o C é o valor que está aí sozinho, sem letra. Ou seja, nós temos o número 12 aí positivo. Como é positivo, não é obrigatório colocar o sinal de mais aqui. E aí vamos lá então para a gente resolver aqui essa equação do segundo grau. Então nós vamos ter que aplicar aqui a fórmula. A fórmula é x igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Geralmente, gente, eles não vêm com esses parênteses aqui. Eu gosto de colocar esses parênteses para o aluno não confundir. Por exemplo, o nosso b aqui está negativo, então quando eu for substituir, eu vou colocá-lo aqui dentro. Porque às vezes o aluno confunde o sinal de menos que tem aqui na fórmula, esse menos é da fórmula, com o menos do b. Então a fórmula geralmente ela não vem aqui esses parênteses. Eu gosto de colocá-los para ficar mais fácil na hora do aluno substituir aqui os valores. E ainda temos sempre começar, gente, é ideal sempre você começar aqui pelo delta. Então nós temos esse triângulo aqui chamado de delta, uma letra grega. Então o delta é quem? É o b ao quadrado. Aqui também na fórmula, vocês pegam o livro, não tem esses parênteses aqui. Eu gosto de colocar para facilitar a vida do aluno. Então é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, na fórmula que vocês pegarem em livros, não vai haver esses parênteses aqui. Eu gosto de colocar esse parênteses para facilitar a vida do aluno aí e ele não confundir, então, na hora que um dos coeficientes for negativo. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer, então, para resolver uma equação completa? Apenas substituir esses valores aí dentro. O valor de A, o valor de B, o valor de C. E nós sempre vamos começar, gente, sempre o primeiro passo de resolver uma equação do segundo grau, sempre é aconselhável começar pelo delta. Então, primeiro nós vamos iniciar com o delta. Então, o delta, vou repetir de novo aqui a fórmula, ele é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E depois eu vou mostrar aqui o porquê que é interessante sempre começar pelo delta. Então, vamos ao trabalho, vamos substituir aqui. Então, nós temos o valor de a, o a é 1, o b é menos 8 e o c é 12. Então, nós vamos trocar aqui. Então, vai ficar assim, delta é igual. Então, onde está b, eu vou colocar o valor de b. O b é menos 8. Menos 8 ao quadrado. O menos 4 aqui é da fórmula. O a ali vale 1. E o c, ele vale 12. Então, vamos resolver aqui. Repare que nós ficamos só com uma expressão numérica aqui agora. Apesar de ter esse delta aqui, isso aqui poderia ser uma letra qualquer, poderia ser um x, mas foi assumido que na fórmula ele seria delta. Então, o delta vai ser igual. Então, sempre numa expressão numérica, nós resolvemos primeiro potência. Então, eu tenho que resolver essa potência aqui primeiro. E depois as multiplicações aqui. Por último, aí, a subtração ou adição. Então, é a mesma regra de uma expressão numérica qualquer. Então, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Isso vai dar 64 positivo, vai dar mais 64. E multiplicando aqui esses três valores, então vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 vezes 12, menos 48. E subtraindo aqui, vai dar 16. Por quê? Posso fazer o cálculo aqui do lado, ou posso completar aqui. 48 com 2 é 50. Então, já completei 2, completo mais 10, 60, e completo mais 4 para chegar no 64.
Então eu completei 2, 10 e 4, 16. Ou você faz aqui no cantinho separado, no seu caderno aí, a subtração ou adição ali, se você não confiar no seu cálculo mental. Então aqui vai ficar 14, vai ter que pegar emprestado, aqui vai ficar 5, 14 tira 8 são 6, 5 tira 4 é 1. Então vai ficar 16. Então o primeiro passo, resolver o delta. E agora nós vamos resolver a outra parte que é o x. Lembrando que, gente, que uma equação do segundo grau, ela tem até 2 valores possíveis aí para o x. Esses valores eles podem ser iguais, podem ser diferentes, ou pode haver de não ter resposta dentro dos números reais. Então isso vai acontecer com um desses exemplos que eu coloquei para a gente resolver hoje. Então agora calculando a segunda parte da fórmula, que é o x, de novo eu vou até reescrever a fórmula aqui, ela é menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, novamente, nós vamos trocar aqui, ó. Vamos trocar o b pelo valor, vamos trocar o a e vamos trocar o delta. Agora nós já temos aqui que o delta ele vale quanto? Ele vale 16. Então nós vamos fazer essas substituições aí. Então o x aqui vai ficar então, ó, esse menos é da fórmula e o b aqui, ó, é menos 8. Então aqui dentro aqui vai ficar menos 8. Aqui que eu falo que o aluno às vezes quando não tem o parênteses, ele acaba errando, ele coloca menos 8 só e deixa, porque isso aqui vai virar positivo quando a gente for resolver. Então vai ficar mais ou menos a raiz quadrada do delta. Nós descobrimos que o delta ele é 16, então vai ficar aqui o 16. Isso vai ser dividido por 2 vezes o a. O a ali vale 1. Então nós vamos trocar o a por 1. Novamente ficamos com uma expressãozinha numérica, onde devemos resolver primeiro aqui a raiz, potência raiz primeiro, eliminar aqui o parênteses, multiplicação, ou seja, vamos resolvendo aqui na mesma regra de uma expressão numérica. Então, como que essa raiz aqui está longe aqui, eu já posso até eliminar esse parênteses. Então, ó, esse menos com menos aqui, para eliminar o parênteses, vai virar mais. Então, vai ficar mais 8. Ali eu tenho que tirar a raiz positiva e negativa. Ó. Então, é mais ou menos a raiz quadrada de 16. Quanto é raiz quadrada de 16? É 4. Então, eu vou até deixar aqui por enquanto a raizinha, que eu vou fazer um desdobramento aqui. Deixa a raiz aqui por enquanto. E aqui eu vou deixar o 2 vezes 1 é 2. Então, o que acontece? Eu falei que nós temos, então, 2 possíveis valores para o x. Ele é chamado, então, de x1, ou x', e x2, ou x duas linhas. Então, nós vamos ter 2 valores aí para x. No valor que é o x1, ou x', nós vamos usar o valor positivo aqui da raiz. E no x2 ou x duas linhas nós vamos usar o valor negativo. Por isso que tem esse mais e menos. Então eu vou repetir aqui o mais 8. Então eu vou utilizar aqui o valor positivo da raiz. E raiz quadrada de 16 é 4. E isso aqui está sendo dividido por 2, que é o a. E o x2, eu vou deixar aqui o mais 8. Só que o x2, o que eu falei, eu uso o valor negativo da raiz. Então eu vou usar o valor negativo da raiz quadrada de 16, que também é 4, só que vai ficar menos 4. E isso dividido por 2. E aqui já estamos bem próximo aí ao final, então. Eu vou somar 8 e 4, dá 12. E vou dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. Esse já é um valor de x. E aqui embaixo eu vou pegar 8 e vou subtrair 4. 8 menos 4 é 4. Divido por 2 é 2. Então está aí a resposta então, do nosso primeiro exemplo aí de equação do segundo grau completa. E as respostas aí então, vou colocar aqui. Então o x1 ele vale 6 e o x2 ele vale 2. Então, uma equação do segundo grau ela pode ter 2 possíveis valores. Eles podem ser iguais, podem ser diferentes, pode ser 0, pode ser qualquer número real. Então está resolvido o primeiro valor. Esses são os resultados então.
Vamos então aqui no segundo exemplo que eu passei para vocês. Então nós temos 2x² menos 8x mais 8 é igual a zero. Primeiro passo, destacar os coeficientes a, b e c. Então o a é quem está com o x². Então o a aqui, o valor que está com o x² é esse aqui, ó, é 2. O b, novamente, é um valor negativo e menos 8, até coincidiu, menos 8. E o c, só voltar aqui, e o c é o 8 positivo, então c, 8 positivo, ou mais 8, ou apenas 8. Então sempre nós destacamos esses valores. E aí vamos então lá, primeiro nós vamos iniciar sempre com o delta. Sempre o primeiro passo é o delta, nem coloquei aqui, e o segundo passo é o x. Então vamos resolver essa aqui do lado. Deixa eu só copiar esses valores para cá, porque eu vou precisar desses três valores, que é o a, b e c. Então, vamos resolver aqui, esse aqui foi o primeiro exemplo, vamos para o segundo aqui então. Então, vou deixar os valores destacados aqui do segundo, para não precisar ficar indo toda hora voltando lá. Então vamos resolver aqui. Novamente, então, a gente deve sempre iniciar com o delta. Então nós vamos calcular o delta a partir desses valores aí. O delta, então, nós sabemos que a fórmula, novamente, então, nessa parte inicial, sempre eu vou repetir a fórmula. Depois, mais à frente, a gente vai trabalhando sem a fórmula, já vou colocando direto os valores. Então a fórmula é b² menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Então b² menos 4 vezes a vezes c. Então trocando os valores ali, o b ele vale menos 8 de novo. Então aqui eu vou ter menos 8. O menos 4 é da fórmula. O a agora, cuidado que ele não vale 1, ele vale 2. E o c ele vale 8. Então vamos resolver... Opa, esqueci do quadrado aqui. Então é menos b², né? E resolvendo aqui de novo, então, o menos 8² é menos 8 vezes menos 8, dá mais 64. E aqui vamos multiplicar esses três valores aqui. Menos com mais dá menos, e vezes com mais dá menos. Aqui vai ficar menos. 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 8 é 64. Então note que o meu delta agora, quando eu pegar 64 e tirar 64, meu delta vale 0. Não tem problema o delta ser 0. O delta, então, pode ser um valor positivo qualquer, aqui delta deu 16, ou o meu delta pode ser 0, que também não vai ter problema. Eu só vou ter problema aqui, que até no exemplo que eu falei, quando o meu delta for negativo. Depois eu vou falar o porquê. Mas vamos essa aqui, então vamos resolvendo essa aqui. Então vamos calcular aqui agora o x. O x, então, novamente, então, eu vou repetir a fórmula. Ele é menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Trocando os valores ali, eu já até coloquei aqui no zero, falei, deixar o delta por enquanto, eu falei que vou repetir a fórmula. É porque o delta é 0 nessa aqui, então eu já até coloquei o 0 ali. Mas vamos substituir então os valores aí. Então vai ser menos o valor do b, novamente então é menos 8, ó. B é menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, o delta é 0, dividido por 2 vezes o a. O a nessa aqui vale 2. Então vai ficar 2 que multiplica 2. E aqui então, na verdade, eu já posso então desmembrar a partir daqui. Quando eu acabo de substituir os valores, então eu já sei que vou ter dois valores, o x1 ou x' e o x2 ou x duas linhas. Então, vamos resolver aqui o parênteses. Então, menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 8, mais a raiz quadrada de 0, a raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes a.
2 vezes 2, 4. Resolvendo aqui, 8 mais 0 é 8. 8 mais 0 é 8. E 8 aqui dividido por 4 é igual a 2. Aqui embaixo, então, vai ficar, então... Repare, então, quando é o x duas linhas, eu uso o valor negativo aqui da raiz. Só que repare que quando a raiz é zero, gente, não vai influenciar em nada, porque o somar zero ou subtrair zero não vai mudar nada. Então, as minhas raízes aqui elas vão ser exatamente iguais. Ó. O que eu vou ter aqui, mais 8, seria menos a raiz quadrada de delta. Delta é zero, raiz quadrada de zero é zero. Dividido por 2 vezes 2, 4. Então, é o que eu estou falando. Então, se eu pegar o 8 e subtrair 0, eu continuo com 8. E se eu dividir ele por 4, eu tenho 2. Note que os valores aqui são iguais. Ó. Isso sempre vai acontecer quando o meu delta for 0. Sempre que o delta é 0, as minhas raízes são iguais. Então, aqui eu vou falar que o x1, ou x', ele é igual ao x2, ou x2', às vezes é chamado x1 ou x', e aqui, esses valores para as duas raízes é igual a 2. Então, está aí resolvido o nosso segundo exemplo, e já fica essa dica. Quando o delta for 0, as raízes sempre vão ser iguais. Raízes, quando eu falo raízes, é o valor de x. E vamos ao terceiro exemplo. Fizemos o segundo, vamos resolver aqui então o nosso terceiro exemplo. De novo, primeiro passo, destaque os coeficientes A, B e C. Então, sempre o primeiro passo é você destacar esses valores. Então aqui, ó, quanto vale o A? O A, agora cuidado, que ele é menos 1. Tem um menos aqui e o 1 que não está aparecendo aqui. Então o A ele vale menos 1. O B ele vale menos 4. E o C, então, retomando, o A é quem está com x ao quadrado, o B é quem está com x, e o C é o valor sozinho, o C é menos 5. Então, novamente, eu vou precisar desses valores lá para resolver, eu vou deixá-los copiados lá. Então, vamos resolver aqui o terceiro exemplo. Então, sempre vamos iniciar com o delta. Então, o primeiro passo aqui é calcular o delta. Novamente, estou falando que estou explicando, eu vou repetir a fórmula aqui. A fórmula de delta é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Fazendo aí as substituições de A, B e C, o B agora é menos 4, ele está ao quadrado, menos 4 da fórmula, o A aqui é menos 1 e o C é menos 5. Resolvendo aqui então, primeiro a potência, e menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, isso vai dar mais 16. E multiplicamos sempre aqueles três valores ali. Cuidado com a regra de sinal, menos com menos é mais com menos vai ser menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, note que essa aqui, gente, o meu delta ele vai ficar negativo. Então, 16 menos 20, isso é menos 4. Então, se eu tenho 16 e devo 20, eu vou pagar 16 e vou ficar devendo 4. Nesses casos aqui, gente, não é possível resolver a equação do segundo grau dentro dos números reais, que é o que a gente está estudando. Então, nesse momento aqui, nós paramos a equação e escrevemos que não é possível resolver. Então, não é possível resolver dentro dos números reais. E eu vou mostrar o porquê aqui. Falando que não tem como, mas eu vou mostrar o porquê. Quando nós calculamos aqui agora o x, eu vou até colocar do lado aqui, não vou colocar embaixo. O x, então, ele é menos o b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a.
Então, olha por que não dá para resolver dentro dos números reais. Aqui eu posso substituir o b sem problema, então o b ele vale menos 4, então vai ficar menos da fórmula, e o valor do b é menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Ó, o problema todo está aqui. Não é possível resolver uma raiz quadrada de um número negativo. Por esse motivo, essas equações, quando o delta é negativo, não são possíveis de resolver quando o delta é negativo. O a aqui é menos 1. Então, aqui, por que não tem como resolver? Cheguei aqui na parte que eu tenho que resolver raiz. Então, aqui tudo bem, eu elimino parênteses, vai ficar mais 4. E aqui agora, eu tenho que resolver essa raiz. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em menos 4? Não tem, porque se eu fizer menos 2 vezes menos 2, isso vai dar 4 positivo. Menos com menos é mais. E se eu multiplicar aqui mais 2 vezes mais 2, também vai dar mais 4. Então, sempre que eu multiplico dois números, gente, não tem como ficar negativo. Dois números, estou falando ele por ele mesmo. Porque às vezes o aluno fala, mas se for menos 2 vezes mais 2. Então, para resolver uma raiz aí, uma raiz quadrada, nós temos que multiplicar um número por ele mesmo. Aqui são números opostos, um é positivo e outro negativo. Tudo bem que isso aqui dá menos 4, mas não é a resposta da raiz. Porque a resposta aí tem que ser dois números iguais. E esse número aqui, ele é o oposto desse. Então, por esse motivo, então, não tem como resolver uma raiz quadrada onde o radicando ali, ou seja, aquele número ali dentro é negativo. Então, a equação não tem solução. Então, não é possível resolver a equação, então. Então, a partir daqui eu não ia conseguir resolver. Então, eu não consigo resolver essa raiz quadrada do número negativo. Então, por isso que a gente sempre inicia no delta. Então, uma dica que eu dou já, ó. Delta é um número positivo. Se delta é um número positivo, ele é maior que zero. Então, eu vou ter duas raízes sempre diferentes. Então, sempre que o delta ele for um número acima de zero, ou seja, maior que zero, as minhas raízes sempre vão ser diferentes. Sempre que o delta for zero, exatamente igual a zero, as raízes são iguais. E quando o delta for negativo, não é possível resolver dentro dos números reais. Por que eu estou falando que não tem como resolver dentro dos números reais? Quando você estuda um pouco mais matemática, um pouco mais avançado, mas isso lá, às vezes, muito superficial, você vê um pouquinho dos números complexos lá na terceira série do ensino médio. Mas nem compensa a gente entrar em discussão agora, só vamos considerar que dentro dos números reais, então, não é possível resolver essa raiz. Ou, se não é possível resolver essa raiz, não tem como resolver a equação. Então, eu coloquei um quarto exemplo aqui, vamos resolvê-lo também. Primeiro passo, destaque os coeficientes A, B e C. O A aqui, o B e o C. Então, A aqui está com x ao quadrado, então o A vale menos 1. O B aqui está com x. O x aqui, ó, ele tem 1 do lado que não está aparecendo. Então, o B vale 1 positivo. E o C vale 12 positivo. Então, o primeiro passo, eu vou fazer aqui embaixo o mesmo cálculo, nós sempre vamos iniciar pelo delta. E o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos ver quanto vai dar esse delta. O B aqui vale 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. O A aqui ele é negativo, menos 1. E o C ele vale 12. Então sempre inicie pelo delta para saber se é possível ou não resolver. Aqui eu tenho que resolver primeiro a potência, 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. E aqui eu vou multiplicar o menos 4 por menos 1 e o resultado depois por 12. Menos 4 vezes menos 1, isso vai dar 4 positivo. E 4 vezes 12 vai dar 48. Então, o meu delta aqui deu 49. O 49 é um número maior que zero.
significa que ela é possível resolver e eu vou ter dois valores diferentes aí para o meu x. Se fosse zero, os dois valores seriam iguais. E se fosse negativo, não seria possível resolver. Então, vamos resolver aqui. Eu vi que já é possível resolver, por isso que a gente começa sempre com delta, para saber até se tem como resolver ou não. Vamos encontrar um valor de x menos o b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Fazendo ali as substituições, então vai ficar menos, o valor de b é 1, então vai ficar 1, 1 aqui então é positivo, mais ou menos a raiz quadrada do delta, acabamos de descobrir que o delta ele vale 49, acabamos de resolver ele aqui, e o a aqui vale menos 1. Então aqui vamos dividir isso por 2 vezes o a. Ou seja, 2 vezes 1. Menos 1, perdão. O a é menos 1, o b que é 1. Então aqui é 1 negativo. Então, é possível resolver, então vamos resolver. Então vamos ter dois valores para x. Então eu faço sempre o desdobramento aqui, o x1 e o x2. O x1 nós vamos usar o valor positivo da raiz e o x2 o valor negativo. Então, eliminando o parênteses aqui, ó, o x aqui, o valor do b é positivo, então mais com menos é menos, vai ficar menos 1. Então, o x1 vou usar o positivo, então vai ficar mais, quanto é a raiz quadrada do 49? Quanto vezes quanto dá 49? 7, 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. E aqui eu vou multiplicar 2 vezes o a. 2 vezes menos 1, menos 2. Resolvendo isso aqui, primeiro a gente resolve o numerador. Então eu devo 1 e tenho 7. Eu vou ficar com 6. Ou seja, também, sinais diferentes subtrai e mantém o sinal do módulo maior. O módulo maior aqui é o módulo do 7. Então vai ficar positivo. E aqui embaixo eu tenho menos 2. E aqui eu vou ter que aplicar a regra de sinais. O 6 está positivo, então eu vou dividir mais 6 por menos 2. Isso vai dar menos 3. Menos 3 já é um valor de x. E o x2, então, vai ficar menos 1. E eu vou usar o valor negativo da raiz. Ó. Se em cima aqui eu usei o positivo, no x1, no x2 eu uso o negativo. E repito aqui o restante. Repare que depois que muda esse sinal de mais e menos do x1 para o x2. E claro que ele vai influenciar tudo, porque agora eu devo 1 e devo 7, então eu devo 8. Ou seja, sinais iguais nós somamos e mantemos o sinal. E aqui embaixo estou dividindo isso por menos 2. Menos com menos na divisão é mais, e 8 dividido por 2 é 4. Está aí então o outro valor de x. Então, os valores aí de x, x1 é menos 3 e x2 ele vale 4 positivo. Então, sempre resolvemos a equação do segundo grau, nós temos dois valores possíveis. Eles podem ser iguais ou diferentes. O que vai definir isso é o delta, então, né? Então, vou retomar isso de novo, vou até falar isso de novo. Delta positivo, dois valores para x diferentes. Delta igual a zero, o valor de x é igual, tanto x1 quanto x2. Delta negativo não é possível resolver nos números reais. Então, de novo aqui, essa aqui deu delta positivo, 49 positivo, então duas raízes aí diferentes. Bom, espero que tenham compreendido.